Olá, começando agora mais uma edição do seu podcast Agro. E aqui no estúdio, o engenheiro agrônomo, diretor administrativo da ProSoja Roraima, produtor rural Murilo Ferrari e o engenheiro agrônomo, sócio administrador da Produtiva Consultoria Agropecuária, Fernando Cruvinel. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Começando o programa, a gente não pode deixar de comentar uma situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado, né, que é em relação às queimadas, né, esse período muito seco que a gente está vivendo, que está interferindo aí na produção. E aí eu queria saber de vocês, enquanto, né, a ProSoja, né, como que vocês estão lidando com essa situação? Na seara da agropecuária, como que vocês estão lidando com esse assunto? O fogo para nós é prejuízo, é sinônimo de prejuízo, né? Não tem como a gente tolerar o fogo. E nós nem estamos acendendo a churrasqueira para não causar um incêndio. Então, mas graças a Deus, os produtores eles já têm essa ciência do que é complicado o fogo nas suas lavouras e eles já estão preparados para combater o fogo. Eu posso falar com certeza que onde existe agricultura de soja e milho, o fogo não passou. Por quê? Porque a gente tem umas práticas conservacionistas do solo, que a gente faz o acero, né? A gente tem uns caminhão-pipa, a gente investe dinheiro com caminhão-pipa para combater o fogo. Porque o fogo, muitas vezes, a maioria das vezes, é acidental. Então, vem de um lugar que a gente não imagina. Então, a gente tem estamos ali todo o tempo cuidando do fogo. Vemos uma fumaça longe, já se preparamos. Os produtores eles se unem, é bom ver essa união, porque um vizinho está queimando, o outro vai lá com o trator e ajuda a combater, né? Porque a gente sabe que é prejuízo se o fogo passar para dentro da nossa lavoura. E, então as áreas aqui de soja e milho no estado não passou o fogo justamente pelo esse esforço dos agricultores, porque senão é sinal de prejuízo. Por que a gente faz? Por que é prejuízo? Porque os solos aqui de Roraima, eles são solos naturalmente de baixa fertilidade. A gente precisa construir uma coisa que chama matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela é feita com plantas de cobertura, é feita a longo prazo. Então, se passar um fogo dentro da lavoura, você reseta o sistema e você tem o prejuízo que você investiu muito dinheiro. O solo é composto por 4 partes. A parte física, química, gasosa e a parte orgânica. A física é a areia, silt e argila. A química são os nutrientes disponíveis para a planta. A gasosa são o ar do solo. E a parte orgânica é isso que a gente precisa ter, porque aqui conservar. Não tem. O lavrado não é de hoje que queima. O lavrado é milhões de anos queimando. Aí você chega numa região de lavrado que a matéria orgânica é 0,5% ou 0% de matéria orgânica, a gente precisa construir esse questão. Ambiente, né? Pegando o gancho no que o Murilo falou, de uma maneira geral, os agricultores, seja agricultor, pecuarista, produtor rural em si, ele não quer nunca que a fazenda dele queime. Então tem essa mobilização, todo mundo fica de prontidão ali para um ajudar o outro, para justamente não ocorrer esse fator. E aí, apesar de a gente estar vivendo uma fase que essa seca, como é um ano de El Niño e teve a influência na falta de chuva, agravou ainda mais esse fator, né? Que é um ciclo da natureza e a gente está passando por essa fase e pode ser que o ano que vem, como vai ser um ano de laninha, seja diferente. Mas como o Murilo pontuou, o produtor ele tem uma grande preocupação em não deixar isso acontecer, essa queimada, justamente por causa dessa fração orgânica do solo, que é a matéria orgânica, que a gente tenta construir ao longo dos anos, né? Para você ter uma noção assim de números, para você aumentar 1% da matéria orgânica do seu solo, entre ciclo de soja, braquiária ou soja-milho, você pode levar até mais de 10 anos para isso acontecer, se você trabalhar todas as práticas conservacionistas, né? Que é plantio direto, uso de cobertura de solo, rotação de cultura. Então, assim, tem toda uma cadeia por trás que muitas vezes tem gente que não conhece e o produtor está tentando se adequar e proteger isso aí. Então, assim, eu acho que você foi feliz no que você comentou, que todo mundo não quer que isso aconteça. E a gente, pela consultoria, a gente tem essa linha de trabalho de sempre tentar conscientizar o produtor em sempre aumentar a matéria orgânica do solo dele, porque através disso a gente consegue mais retenção de água, consegue
aumentar a produtividade e aumentar a qualidade do solo, né? Porque o solo, ele é um organismo vivo, né? Ele é na verdade, não é um organismo, ele é um vamos dizer assim, um sistema que ele é vivo. Ele tem essas fases e tem uma microbiologia vasta ali, e essa microbiologia, que são as bactérias, fungos, micorrizas, elas estão na fração orgânica. E se a gente perder essa fração orgânica, a gente perde todo um trabalho. Às vezes o cara leva 8 anos para construir, se passar um fogo ele perdeu, vai ter que resetar, começar tudo de novo, e isso é muito caro, né? E até depois da cultura da soja, quando você tem a palhada por cima, a diferença de temperatura entre com palhada e sem palhada é muito grande, né? Porque daí você está protegendo a planta do sol, da incidência solar e erosão, controla tudo. Então, assim, isso é anos de pesquisa que as universidades, a Embrapa faz, os consultores auxiliam nós, que o método conservacionista gera rentabilidade, né? Com certeza. Então a gente precisa conservar, nós fizemos acero, estamos sempre cuidando, ajudando o vizinho, porque se passar um fogo numa... E nem agora não tem entre safra, não tem soja, não tem milho. Mas tem a planta de cobertura que agora com a seca ela morreu, né? Mas se passar um fogo ali e levar aquilo ali, isso é prejuízo muito grande, né? E a gente tem que ver o fato também que faz uns 3 anos que não tem uma seca, né? Sempre chovendo. Então essa massa seca aí do lavrado, da mata, ela cresceu, né? Então agora pega um fogo assim e a gente vê essas fumaças aí. E o interessante é a gente observar que tem até um site que depois vocês podem disponibilizar, que é o Painel do Fogo, que a maioria das queimadas não estão em áreas privadas, estão em áreas públicas, né? O que isso significa? Significa que é válido a gente ter umas áreas de preservação, mas o Estado, a União, precisa cuidar daquilo ali também. Porque não tem gente capaz de combater um fogo que nem pega na floresta, né? E vem lambendo tudo que está. É muito difícil controlar, né? Então, é preocupante. A gente vê agora essa fumaça aí na capital, mas aí eu falo com procedência e convido todo mundo que duvidar a ir nas lavouras. Tem tantos clientes aí, na minha também, que o fogo não passou. Pelo esse esforço de conservar o nosso patrimônio, que é o solo, né? Essa era, desculpa interromper, essa era a minha próxima pergunta, justamente para saber se vocês conseguem pelo menos fazer um planejamento, pensar numa possibilidade de um ano difícil, desafiador, como esse que veio com essa seca, né? Então, vocês conseguem ali se planejar para caso aconteça ou chover demais e atrapalhar, ou nesse período de seca, como aconteceu, vocês trabalham dessa forma com um planejamento para minimizar aí os efeitos desse, né, do clima, né, do fator clima. Sim, a gente se prepara, na agricultura a gente sempre se prepara para o pior, né? Inclusive, a gente faz os aceros, investe em caminhão-pipa, em alguma coisa, prevendo o período de seca, né, para não passar. E no período chuvoso é uma questão mais tranquila, mas tem encharcamento, a gente precisa sistematizar as áreas. Então, assim, na agricultura a gente sempre tem que se preparar para o pior. E aqui a gente vê, nós vemos um produtor ali comprando caminhão-pipa e justamente para combater o fogo, que o fogo é incontrolável, né? Você vê um fogo assim, você se assusta, né? E daí você chega perto, tem aquela fumaça, e nós vamos lá em cima para conter. Então, assim, é uma prevenção, a gente já está esperto com isso aí, né? Precisa estar esperto, senão o prejuízo é grande. Todo ano o produtor se prepara, né? A gente sempre busca acompanhar as notícias sobre o clima, qual que vai ser a previsão para o próximo ano ou para o próximo semestre. Assim, a gente não tem hoje uma ferramenta, pensando em clima, que vamos dizer assim, 100% assertiva para a gente poder tomar uma decisão em cima disso, mas como o Murilo falou, a gente sempre se prepara pensando que o clima não vai te ajudar tanto igual você precisa, né? Ele sempre vai ser um aliado, mas pode ser que em determinados períodos, como a gente conhece as áreas já, eu mesmo estou aqui há 10 anos, então a gente vai conhecendo as áreas, vai acompanhando ao longo do tempo, a gente sabe que pode ser que em determinado período do ano aquela área vai faltar chuva. É normal, dependendo da região que você trabalha, então a gente já se prepara em cima disso. E aí a gente entra aquela parte técnica da construção do solo,
da construção da palhada, o uso de tecnologias como a parte biológica, né? Fazer uma correção de solo adequada, fazer um perfil de solo, fazer uma boa cobertura depois da safra, né? Pensando em manter a resiliência produtiva do produtor, né? Eu sempre gosto de focar nessa parte da resiliência produtiva. Tem um consultor da Bahia, que é Leandro Barcelos, o nome, ele sempre foca nisso nos cursos dele e nas palestras, e é uma coisa que eu acho que é interessante, porque não adianta o produtor colher bem uma safra, e aí na outra safra deu um problema climático ou algum outro problema externo, e ele não colher uma boa safra. Com esses trabalhos que a gente vem realizando, o produtor consegue ter uma resiliência produtiva. Então, mesmo em um ano que não seja tão adequado a parte do clima, ele consegue ter uma safra um pouco menor do que ele colhe normalmente, mas não chega a ser uma quebra de safra. Ele consegue manter uma estrutura para no outro ano tentar buscar o que ele perdeu, né, vamos dizer assim. É interessante que essas observações sobre aumento de produtividade a gente faz copiando a natureza, né? Então, exatamente. Você veja bem, nós temos uma bactéria que fixa nitrogênio no soja, que foi descoberta no Brasil pela Embrapa, uma tecnologia brasileira, que é um orgulho para nós, porque assim, hoje a gente não precisa aplicar nitrogênio na soja. A gente tem essa bactéria que a gente inocula na semente, que ela faz o trabalho de simbiose, ela se alimenta dos exudatos da raiz e fixa o nitrogênio para a soja. O nitrogênio na atmosfera tem 72% do gás N2, né? E essa bactéria consegue transformar esse gás em forma que a planta absorve. Então a gente não precisa colocar nitrogênio. Isso foi observado na natureza. Agora nós temos inseticida biológico, observando a natureza. As empresas estão focando nisso aí. Fungicida biológico, observando também a natureza. Solubilizador de fósforo, observando a natureza. Tem várias empresas que trabalham nisso aí, com um centro de pesquisa gigantesco, focando em opções biológicas. Né? Então, assim, esse negócio de que o produtor ele é contra a natureza, se nós for contra a natureza, a gente não ganha dinheiro. Não consegue. Então, assim, tem muitas alternativas sustentáveis, que a gente precisa ser sustentável, porque senão a gente sai fora do mercado, a gente não consegue competir, entendeu? Então, assim, cada vez mais a gente está se afunilando com observando a natureza, né? Não tem essa questão de nós ser um destruidor da natureza. A gente precisa copiar a natureza para produzir, porque a planta é um ser vivo, né? Ela não é um ser artificial que a gente pode colocar lá, ela sobrevive sozinha. Ela precisa do que a natureza propõe a ela, né? Então a gente trabalha com isso aí, com consultoria técnica, as pesquisas. Né? Uma questão da matéria orgânica, importante falar também. Tem um trabalho, inclusive, da Universidade Federal de Roraima, com o professor Valdinar. Eu quero pedir para ele hoje, o que acontece? Tem esse negócio de fixação de carbono. A matéria orgânica nada mais é que carbono no solo. Então, a questão do CO2, aquecimento global, essa agricultura em solos de lavrado e cerrado, ela fixa carbono no solo. Porque para você aumentar a matéria orgânica, você tem que ter carbono no solo. O carbono, ela sequestra do CO2 da atmosfera e fixa no solo para você aumentar essa matéria orgânica que a gente comentou anteriormente. Então, para você ver como esse mito da agricultura ser uma forma que destrói a natureza é totalmente ao contrário. Você precisa ter carbono no solo. Como é que você tem o carbono no solo? Você pega o CO2 na natureza. Então, tem até créditos de carbono, tá acontecendo lá no sul do país, que o produtor vai receber crédito do carbono porque consegue estar fixando o carbono no solo. Ainda mais aqui que não tem, entendeu? Então, veja a complexidade de coisas sustentáveis com relação à biologia da coisa, que a gente tem que ir por esse lado, senão é inviável produzir, né? E vocês falaram, né, dessa questão sustentável que estão, né, adotando. E também tem a questão da tecnologia, né? Cada vez mais se usa a tecnologia, além das práticas sustentáveis, tecnologia a favor aí do agronegócio, né? Correto. Você que tem a Produtiva Consultoria, como é que vocês atuam nessa parte tecnológica aí no agronegócio? No agronegócio, né? Hoje, como o Murilo comentou, hoje existem as empresas
em gerais, as multinacionais, elas estão olhando muito esse mercado biológico da agricultura, né? Isso é vamos dizer assim, que seria uma agricultura moderna, né? Porque antigamente, eu sou formado recentemente, eu tenho pouco tempo de formado, formei em 2019, mas quem se formou há uma década atrás, o negócio era químico e o uso de adubo indiscriminadamente não era muito sustentável, vamos dizer assim. E hoje, com essas tecnologias que a gente tem disponível, a gente tem várias ferramentas que a gente consegue fazer um posicionamento com um embasamento técnico, tentando maximizar o lucro do produtor e a eficiência de cada produto, né? Um exemplo disso que a gente trabalha bastante é o monitoramento de solo com análises. A gente tem um programa que a gente utiliza em parceria com a Labor Solo, que é um programa onde você faz o mapeamento do seu solo em zonas de manejo. A gente usa mapas de colheita, imagens de satélite, NDVI, para poder identificar as diferenças que tem no solo, através de mais produtividade ou menos de índice de refração, e em cima disso a gente vai fazer uma coleta de solo e vai posicionar de forma adequada os corretivos e adubação em cada local específico. E isso, vamos dizer assim, a gente tenta fugir da regra aqui. Hoje, se você procurar em qualquer referência na internet, como tem bastante difusão de informação, você tem várias receitas prontas de como fazer uma adubação, quanto eu devo colocar disso, quanto eu devo colocar daquilo. Só que a gente vê, na minha visão, a agricultura ela não é uma receita de bolo. Até tem vários técnicos e agrônomos que falam isso, mas às vezes na hora de executar, pelo fato de ser mais fácil, ele fala, vamos fazer assim mesmo e lá na frente vai dar certo e vai colher igual, só que às vezes você está fazendo o produtor gastar uma quantia que ele não precisava. Então a gente sempre tenta fazer uma recomendação o mais técnica possível, baseada em análises. Hoje a gente tem ferramenta de análise de solo. Aí, como o Murilo falou, a gente tem 3 frações do solo que são importantes. A primeira é a química, que é a mais difundida. A gente tem pesquisa desde 1940. É a que hoje tem mais informações sobre ela. A gente tem a parte física, que diz respeito à quantidade de argila, areia e silt que você tem no seu solo. E a gente tem hoje também disponível, que é uma coisa nova que foi difundida há pouco tempo, que é a análise biológica do solo. Hoje a Labor Solo ela tem a BioAS, que é a bioanálise do solo, que ela consegue te dar um parâmetro de como que está a saúde do seu solo. Através de 2 enzimas, que foi uma parceria que eles desenvolveram com a Embrapa, você manda uma amostra de solo para lá e baseado nos biomas de cerrado, eles vão te dizer se o seu solo está saudável ou não, baseado em uma enzima que chama beta-glicosidade e a outra chama arilsulfatase. A presença dessas 2 enzimas no solo, através delas eles conseguem te falar, seu solo está com uma baixa presença dessas enzimas, então a atividade biológica está baixa, ou então o meu solo está com uma atividade alta. Através de onde eles tiraram esses dados? Às vezes você pega uma análise de solo de um determinado talhão e ela está uma análise de boa para adequada. E do lado você tem outro talhão da fazenda que também está adequada. Só que a produção dos 2 talhões está diferente. Você está colhendo mais em um talhão, vou dar um exemplo. No talhão A, ela está com análise boa no talhão A e eu estou colhendo 80 sacos por hectare. E no meu talhão B, que está com análise similar ao talhão A, eu só estou colhendo 40. Aí ele se pergunta por que está acontecendo isso. É a parte física? Talvez. Aí a física também estava igual. Aí, através da análise biológica, eles concluíram que o talhão A estava com uma quantidade maior de atividade enzimática do que no talhão B. Então, logo o talhão A ele estava com mais cobertura de solo, ele estava com um manejo diferente do talhão B pela parte biológica. E aí, assim, é uma área nova, tem bastantes estudos sendo conduzidos nessa linha de biologia de solo, mas é o que está fazendo a diferença hoje em dia. E a gente tenta seguir nessa linha e tentar aplicar essas tecnologias aqui para tentar garantir uma alta produtividade de uma forma mais sustentável, né? Exatamente a correlação com a medicina moderna. Agora ela está começando a estudar a microbiota do intestino, né? Então, assim, pessoas que têm baixa atividade microbiológica no intestino, elas têm tendência a ter algum problema de saúde. É a mesma coisa do solo. Por isso que o fogo não é permitido na nossa lavoura. Mais uma vez, né? Então, assim, se passar um fogo, vai queimar tudo e matar tudo esse trabalho que ele está falando.
Então, assim, o fogo para nós é proibido, a gente cuida, a gente faz alguma recomendação aos vizinhos para não deixar latinha de cerveja ali, alguma coisa que possa... Então, assim, é todo um trabalho, prevenção do fogo, porque tem essas tecnologias que a gente está trabalhando e demora anos para ela ficar eficiente, né? Certo. E em relação à soja, você falou que vocês estão cuidando, tendo todo esse cuidado, né, para não deixar o fogo chegar. Como é que está o cenário da soja aqui em Roraima? Como é que vocês estão vislumbrando, né, 2024, qual o cenário da soja aqui no estado? 2024 vai ser um ano muito desafiador em função do preço da soja, que ela caiu bastante, né? Então, assim, eu acredito que vai se manter a área de soja, vai aumentar um pouquinho de milho, por esse fator, né? Assim, mas para longo prazo é promissor aqui, porque tem bastante gente que investiu, né? Nas áreas aqui, tem bastante gente abrindo. Quem abrir a plantar resolveu segurar por causa desse ano que está baixo, e vai plantar em 2025, né? Mas esse ano, em função do preço, que é uma coisa que é como uma commodity, é uma questão global, né? A fraca demanda da China, a alta produtividade que os relatórios mostram lá no Mato Grosso, enfim. O Mato Grosso, o pessoal fala que os relatórios falam que estão alta produtividade, mas o pessoal em campo não vê isso aí, enfim. Então tem uma tendência de baixa. Agora vem os Estados Unidos, aumentou 3% a área plantada em relação ao ano passado, então o preço da soja está nesse limitante. Então o produtor tira um pé um pouquinho em aumentar a área e tenta ser mais eficiente na área que ele tem, né? Para aumentar a produtividade, porque para você pagar seus custos, então é uma questão também da agricultura que tem anos que você vai trabalhar no vermelho. Você vai passar o ano inteiro trabalhando no vermelho em função dessa commodity que Roraima ainda é pequeno, não influencia nada globalmente, tem 120 mil hectares apenas, mas essas influências de baixo afetam o preço daqui, né? Então, é outro fator que você trabalhar o ano inteiro e fechar no vermelho, em função do preço que você não controla. Então, assim, mas existem algumas ferramentas que o produtor ele pode ter na mão e precisa ser feito, né? Que nem o custo de produção, ele tem que saber quanto que ele produz, a gestão rural em si tem que ser muito bem feita, porque 1 ano, 2 anos ele sai da atividade, né? Então mas para esse ano vai se manter a área de soja, tem bastante pessoas investindo em construção do solo, né? Mas eles vão deixar para plantar em 2025. Complementando, né, essa questão que você falou do planejamento financeiro, a gestão financeira, isso é muito importante justamente para que num ano difícil, né, que o produtor pode ficar no vermelho, se ele não tiver essa gestão financeira muito bem estruturada, ele pode aí quebrar literalmente, né? Sim, ele pode até colher bem e vender mal, né? Então, assim, é uma das dificuldades da maioria do produtor é achar o momento certo para vender o seu soja, para você travar seus custos. Às vezes ele quer esperar um pouquinho mais para vender e acaba o mercado... Porque ninguém tem bola de cristal no mercado financeiro em geral, principalmente no mercado de commodities agrícolas. Você pode ter uma tendência de alta, pode ter uma guerra e cair o preço ou aumentar. Então, assim, o produtor ele tem que ter ali na ponta do lápis o que ele gastou, né? E o que ele vai... estimativa de produção, e daí nisso é uma fábrica a céu aberto, né? Ele pode fazer um investimento para colher uns 60, 70 sacos por hectare e o clima já dá uma rasteira nele, né? Mas ele já tem que ter próximo ali uns 2 meses, 3 meses ali do plantio, ele já pode ver como é que está a sua produtividade, mas o custo dele, que é o insumo, a semente, o químico, o adubo, ele tem que travar, tem que sair travado, né? E tentar sair dessa variação do mercado. Então, assim, vou dizer que ninguém tem a forma, às vezes a gente acerta, a maioria das vezes erra na questão do comércio, porque a gente acha que vai subir e acaba caindo, que nem agora, né? Agora caiu muito soja, caiu quase... Estava 150, agora está 90... 98, né? 99. Então, assim, caiu muito em relação à porcentagem, né? Mas as contas estão aí para pagar, né? Tem muita gente que fez investimento em reais, comprou coisas, então... Essa gestão financeira ainda tem que ser trabalhada muito, porque, assim, a gente se preocupa pouco.
tem essa questão de produção, de coisas, principalmente aqui que é desafiador em produzir aqui, e a gente deixa de lado um pouquinho a gestão. Então a gente tem que começar a atuar mais na gestão financeira, se preparar, travar os custos, ser protegido e só preocupar com a lavoura, não preocupar com o preço do grão, né? Porque a variação é certa, né? Em momentos altos e momentos baixos. Certo. E teve uma queda no preço da soja, né? Mas em relação à parte de consultoria, esse período de seca, esse período que a gente está vivendo, isso influenciou em relação a aumento de preço na prestação do serviço? Isso prejudicou, influenciou? Como é que está essa questão? Então, eu creio que essa questão de mercado, como o Murilo falou, né? O produtor, às vezes, ele peca nessa ausência de estar acompanhando, que a gente fica às vezes muito focado na lavoura, e rodando área, tentando maximizar ao máximo a produção, e deixa de lado de acompanhar um pouco esse mercado e talvez fazer uma trava na hora certa, e pegar o melhor preço, esperando aumentar, né? E a gente tem tentado trabalhar mais isso na consultoria, e assim, com relação aos custos da consultoria, a gente resolveu manter tudo do mesmo padrão que a gente sempre trabalha, buscando ser mais eficiente, né? Eu acho interessante, outro dia eu escutei do Paludo, que é um cliente nosso, ele falou uma frase que é muito interessante, ele falou, em anos difíceis igual esse, que a gente tem margens apertadas, custo alto, a gente sabe o que a gente tem que produzir, a gente tem que ser mais eficiente da porteira para dentro, né? E assim, eu tentei adotar isso para o meu negócio, pensando em ser mais eficiente no meu trabalho, tentando ajudar mais o produtor, estar mais presente em campo, buscar mais informações e mais técnicas para fazer ele produzir mais, e aí, consequentemente, se ele produzir mais, a gente vai ganhar mais também. Então, eu acho que é um momento do produtor e do empresário tentar ser mais eficiente para esperar passar essa fase, né? Esperar passar os preços voltarem a subir, que já está acontecendo. A gente vê que a safra não teve a produção que todo mundo esperava. Tem outros fatores também que colaboram para esse preço subir, mas a gente espera que a longo prazo o preço venha a ser melhor. E é tentar produzir muito e gastar pouco, né? Essa questão específica de comercialização, existem ferramentas na bolsa que você faz o travamento do soja, por exemplo. Tem ferramentas de opções lá, só que é pouco conhecimento dos produtores, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar uma forma que a gente conscientiza mais pessoas a fazer essa normalidade em fazer essas operações. Só que custa dinheiro, né? Não é uma coisa que você faz e vai pagar na safra. Custa algum... Então, assim, a gente tem que se programar, tem que difundir a ideia do produtor fazer os hedge que chama, né? Que é travar, que você pode aproveitar alta. Tem várias ferramentas na bolsa que você permite o produtor a trabalhar. Grandes empresas fazem isso. O problema é o pequeno produtor, que ele não tem esse conhecimento, perde mais dinheiro com essa variação de soja, do preço do soja e do milho. Então, o trabalho agora é tentar conscientizar os produtores para usar essas ferramentas, entendeu? Uma possibilidade aí para a consultoria, né? Aumentar aí o leque de serviços e trabalhar essa questão, né? Gestão financeira, a questão da Bolsa de Valores, enfim, são várias possibilidades para ajudar aí o produtor. E vocês são mais da área da agricultura, né? Mas como é que ficou a questão da pecuária com tantos pastos sofrendo com essa questão da seca? Influenciou também muito? Como é que ficou essa questão? Com certeza, né? A gente está sempre em contato com os pecuaristas também. Tem vários pecuaristas, vários dos meus clientes, a gente trabalha com um sistema que é a integração lavoura-pecuária, né? Que até na minha ótica eu vejo que é um sistema que o Estado tem uma excelente aptidão para esse trabalho, que é você integrar a lavoura com a pecuária. Na mesma área que você colhe a soja, depois da soja você planta o capim e faz a utilização para o gado, né? Então você tem uma safra de soja e, vamos dizer assim, uma safrinha de boi, né? Você consegue aumentar a rentabilidade dentro da mesma fazenda. Mas quem não está trabalhando com essa técnica da integração, a gente vê que tem um pouco mais de dificuldade nessas épocas por causa de ausência de investimento no solo. É igual o Murilo, é um dos fatores, o Murilo comentou, né? O patrimônio do agricultor é o solo. Então, assim, a gente tem que pensar em uma agricultura de investimento no solo
e não em produtos. Às vezes você tem diversas soluções que aparecem, né, bate na porta. Hoje em dia o mercado é muito amplo e aparece 10, 20 soluções por semana de um produto que vai revolucionar o seu negócio. Mas se você não investir no solo, você vai plantar onde? Se você tem um solo fraco, tudo que você vai plantar em cima vai ser fraco. Se você tem um solo doente, a sua planta vai ser doente. Então a gente sempre tenta conscientizar o pecuarista, o agricultor, em investir no seu solo, porque é dali que a planta vai conseguir tirar a resposta que ele precisa, né? Se for um solo com uma ausência de calagem, um solo pobre, você não vai ter uma planta bem estruturada em cima. Então, às vezes, na pecuária convencional, falta esse investimento e uma ausência de forragem, consequentemente, por causa desse investimento. E hoje existem diversas técnicas que a gente orienta e conversa de vamos investir num feno, talvez, para uma reserva de comida, uma silagem, que são práticas que você tem que fazer quando está chovendo, na época da chuva, para quando acontecer uma seca dessa, você está com uma válvula de emergência, né? Vamos dizer assim, meu pasto está acabando e eu deixei uma área reservada para fazer feno. Você faz o feno e fornece para os seus animais, até voltar a chover de novo e você conseguir equilibrar, né? Então, assim, a gente vê que a pecuária ainda tem muito espaço para crescer e ser competitiva, né? Igual aos agricultores estão fazendo com a soja, né? Investir mais em tecnologia e conhecimento. Certo. São muitas as possibilidades dentro do agronegócio, né? Tecnologia, estudos, como vocês falaram, a todo tempo, né? Novos estudos, novas ferramentas para ajudar. E aí eu queria que vocês falassem, mas também são muitos desafios, né? É um trabalho árduo e tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado e prevendo situações difíceis, desafiadoras, né? Aqui no estado de Roraima, quais os principais desafios ainda enfrentados por vocês? O nosso principal desafio é a logística, né? O estado que está desconectado do resto do Brasil, né? Nós precisamos, todo o produto que vem para nós vem em cima de balsa, né? E chega caro aqui os produtos, principalmente o calcário, que é um insumo básico de correção de solo. Ele chega muito caro aqui em função da logística. Lá na mina, ele vem de Miritituba, no Pará, por exemplo, no distrito de Itaituba. Ele chega aqui, lá é comprado a R$100, ele chega aqui a R$460. Então, R$360 fica na estrada, né? Então, assim, a logística aqui ainda é muito complicado, né? O desafio maior é achar uma fonte de calcário que chega com qualidade, né? Da logística mesmo. E a comercialização também do nosso produto, né? Nós temos uma empresa só que ela compra o nosso produto, que é a Margem, e ainda bem que ela está aqui, né? Comprando nosso produto. Já não tem a comercialização do milho, né? O milho também é importante falar que o milho ele é fundamental na rotação de cultura, né? O milho, 2, 3 anos de soja, você coloca o milho para rotacionar, para você mudar todo o sistema de produção. Só que o milho aqui ainda, o consumo no estado é pequeno, né? Mandar para Manaus, e Manaus já compete com Rondônia, com Santarém. Então falta uma empresa que compra o milho, fazer a exportação, porque o consumo aqui é muito pequeno. É grande, assim, relativamente, mas o pessoal que compra o milho aqui, que são o pessoal que produz ovos, eles não têm capacidade de armazenamento. Então você tem que ter o custo de armazenagem. Então os principais desafios são esses: a logística, que chega os produtos caros, e questão de comercialização também do nosso produto. Agora abriu também a empresa Serra Verde, né? Já temos uma evolução da questão do soja, que é a empresa Serra Verde, que está comprando soja e beneficiando aqui no estado, né? Então ela já está produzindo farelo e óleo de soja aqui, então já tem mais emprego aqui. Para expandir precisa do calcário, que chega caro, né? Então assim, é uma série de fatores também ambientais, também está muito criterioso a questão de licença ambiental, está difícil sair em função da exigência, né? Então esses são alguns entraves que segura bastante o desenvolvimento aqui, né? Mas já andou bastante, né? A gente melhorou muito nos últimos anos, né? De 6 anos atrás você vê uma evolução, principalmente com questão de revendas de máquina, por exemplo. Cheguei aqui e tinha 2, né? Que era a John Deere e a New Holland. Hoje já tem mais 4 que se instalaram aqui. Então isso é emprego, isso é renda. E evoluiu bastante, mas tem muito para evoluir. E um dado interessante é que Roraima tem 22 milhões e 400 mil hectares o território.
nós plantamos em 120 mil hectares de soja. Esses 120 mil hectares equivale a 0,5% do território. E já correspondemos a mais da metade da exportação do Estado. Então, olha o potencial que a gente pode chegar, olha os benefícios que vai trazer para o Estado uma questão primária, que é a questão da produção de soja e do milho. Então, assim, já teve essa evolução com 120 mil hectares. Então, imagina se dobrar, imagina se triplicar, o quanto de emprego vai ficar aqui, o quanto de... Porque é o caminhoneiro que vai buscar o soja lá, que tem a renda dele, que vai no borracheiro, que tem a renda dele, é o operador diretamente lá da fazenda, que tem a família dele, é o revendedor de máquina, é a empresa de consultoria técnica, que assessora. Então, são vários atores ali atuando que auxiliam no aumento da produtividade, da produção e que também participam dessa economia pujante aí que é o agro, né? Então, tem muitos desafios, mas cada ano que passa a gente vai dando uma maneira de superar, né? E apostando, acreditando, tem que acreditar, né? Não adianta. Você falou sobre o beneficiamento da soja, né? Que já tem uma empresa. Qual a perspectiva para aumentar esse tipo de trabalho, né, com a soja? Agora nós precisamos concentrar em verticalização dessa produção primária aí. Verticalização em criação de frango, criação de suíno. Já tem uma indústria de ovos aí, que está bastante, né? Tem bastante gente que tendo a indústria de ovos aí. A gente precisa agora verticalizar isso aí. Usar já que a empresa já se instalou aí, que tem o farelo de soja, vir para essa cadeia de produção de frango, verticalizar e produzir proteína animal aqui, né? Aí vai gerar mais renda, mas para isso precisa ter mais matéria-prima abundante, né? Mas isso é o futuro que a gente está almejando, trazer uma criação de frango, granja, né? Uma granja de frango. Confinamento também, sempre carrega, sempre vai crescendo junto, né? A indústria e a área plantada, né? E também lá pro Mato Grosso, lá regiões que tem bastante produção de milho, já tem o etanol do milho, geração 1, etanol do milho geração 2, que é a parte do DDG lá que sobra. Então, assim, tem várias verticalizações, mas precisa ter mais aumento de área plantada, né? Para aumento de área plantada é atrair investidor, ter um fornecimento de insumos básicos, né? Assim, é uma escala que daqui 3, 4 anos pode mudar, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas... Queria agradecer aqui a presença de vocês no nosso programa. Sempre que vem, né, profissionais, vem trazer informações novas, traz pra gente aprendizado. Com certeza as pessoas que acompanham, né, o podcast vão também né, tendo mais conhecimento, e a gente agradece e deixa aqui sempre o espaço aberto para novas conversas. Obrigado. A gente agradece aí a oportunidade de estar falando, demonstrando os fatos da agricultura, os desafios e o que a agricultura moderna faz. E como diz contra fatos não há argumentos, né? Então, a sociedade tem que ver o que está acontecendo no agro, e vocês estão fazendo essa porta aí, é por isso que a gente agradece. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui explicando um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, do dia a dia, de acompanhar o produtor e estar sempre nesse corre-corre que é a lavoura, mas do que a gente precisar também, a gente está à disposição sempre para vir dar mais umas conversadas aí. Tá certo, muito obrigada. E o nosso podcast fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar todas as edições do programa lá no canal do YouTube. E também acesse o Instagram, o seu podcast agro _oficial. Até a próxima!